Oi pessoal, quanto ao meu vídeo sobre o motor retroalimentado ou gerador retroalimentado, eu vou falar rapidamente aqui, tá? Olha só, uma das formas que eu andei desenvolvendo. Não, pode ficar um pouquinho, aqui assim, ó. Não, um pouquinho mais distante. Aí, ó, você tem um circuito de alimentação aqui, aqui você tem um gerador que tem um torque, tá certo? Entrada e saída do gerador. Ele tem uma saída para cá, na carga. Aqui eu tenho um amplificador, um a mais, tá? Entrada e saída, tá? Parte do sinal de saída, tá certo? E aqui no final capacitores que vão me ajudar aqui também. Mas como é um oscilador, o que é um oscilador? Um amplificador realimentado positivo, ele tem um ganho, ele tem uma resposta rápida, mas ele desestabiliza. Então, causa instabilidade. Então o que eu faço? Eu tenho aqui na saída aqui, tá? Essa aqui seria, eu retiro eu retiro as oscilações num circuito sincronizador, tá certo? Então aqui, de certa forma, eu reponho a energia perdida, tá certo? E as perdas são várias, tá? E você tem perda no estator, no rotor, no ferro, dispersão, tá? E ventilação, com aeração a gente recupera, tá certo? E voltando para cá, ele sincroniza, eu sincronizo, tá? Porque ele é um A mais, é um amplificador positivo, realimentação positiva, que é o oscilador, tá? Então aqui há uma sincronização, aqui é uma resistência, porque apenas para ver um equilíbrio, ou seja, equilibrar, né? Por favor, só um minuto. É a minha letra. Equilibrar, no sentido de atenuar parcialmente o circuito, tá? Essa resistência apenas de proteção, tá? Então aqui eu tenho, aí ele volta para cá, para a origem, e aqui é a saída dele. Então, um oscilador é um amplificador retroalimentado positivo. Então eu vou ter ganho, mas eu vou ter uma resposta rápida, mas eu vou ter, ele vai estar desestabilizado. Aí aqui ele vai estar um circuito sincronizador, tá certo? O que é um circuito sincronizador? Vai ter uma onda assim, eu vou sincronizar o ângulo, tá certo? Eliminar defasagem angular e eliminar defasagem de amplitude, tá certo? E aqui uma observação: utilizar supercondutor em nitrogênio líquido e supercondutibilidade ouro, por exemplo. Aqui eu posso também resfriar ele com supercondutor nitrogênio líquido, exatamente por essa questão de no estator, rotor, no ferro, dispersão, ventilação. Então, há uma dispersão aqui, exatamente em joules, tá? Algumas perdas por aquecimento. Então, na verdade, eu atenuo o aquecimento com supercondutor, nitrogênio líquido, supercondutibilidade nesse gerador, e parte da saída dele vai voltar com capacitores e com um oscilador, um amplificador retroalimentado. Com isso aqui eu tenho, o que eu faço? Na verdade, aqui eu vou repor a energia perdida, eu vou repor as perdas de energia. Como? Diminuir a temperatura e com o oscilador, o amplificador de realimentação positiva. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão e não aguarde alguma empresa para eu desenvolver aqui. Eu tenho um rascunho do meu projeto, que já está até homologado, eu fiz uma redação sobre ele, sobre o meu motor retroalimentado, que você utiliza tanto um resfriamento como um oscilador. O que é um oscilador? É um amplificador retroalimentado, mas ele tem que ser sincronizado, porque ele tende a dar um ganho, mas ele perde sincronia, então tem que ser sincronizado, tá certo? Uma resistência de equilíbrio do circuito, tá certo? No sentido de para que não
ele não fique curto-circuitado, tem que ter para atenuar parcialmente o circuito, tá? Então tem que ter uma resistênciazinha, tá certo? Então eu vou ter a contribuição de dois parâmetros: o amplificador retroalimentado, que é o oscilador, um amplificador de retroalimentação positiva, regular esse sinal e resfriar. Com isso, o meu gerador, eu vou recuperar o quê? Repor a energia perdida. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Muito obrigado, um abraço.